Boa noite, amigos do programa Me Liga Que Eu Vou, da TV NH, canal 14. Na noite de hoje, eu vou conversar com o Dr. Isaldo Minosso, que é cirurgião geral, mas nós vamos conversar a respeito de uma outra especialidade que ele pratica com muito zelo e com muita proficiência, que é a medicina do trabalho. É um tema que pode despertar interesse e curiosidade dos nossos telespectadores, pois há pormenores que nem sempre são lembrados. Todos nós trabalhamos, todos nós temos atividades e todos nós, de certa forma, somos exigidos no trabalho fisicamente. E nós necessitamos de cuidados disso. E há interesse tanto da nossa parte quanto do nosso empregador de nos preservar de eventuais problemas gerados pelo trabalho. Obrigado pelo teu tempo, Minosso. E eu queria começar perguntando o que faz o médico do trabalho? Em primeiro lugar, boa noite, espectadores do Canal 14. Boa noite, Dr. Roberto. E a especialidade Medicina do Trabalho é uma especialidade da área médica que cuida da saúde e previne doenças relacionadas às atividades laborativas hoje tão importantes. Nos consultórios, os colegas atendem hoje grande parte de queixas que são provenientes de atividades laborativas, queixas, dores nos ombros, dores na coluna, problemas visuais e problemas auditivos. Então, o médico promove a saúde do trabalhador, fazendo os exames admissionais, periódicos e demissionais, avaliando a capacidade que ele tem frente aos riscos que ele vai enfrentar em determinadas atividades. E no meu caso especial, eu atuo na área de cirurgia geral e sempre gostei da parte da medicina ocupacional, ou seja, a medicina do trabalho, que ela vem, além de favorecer o empregado, prevenindo as doenças relacionadas às próprias atividades, também ao empresário prevenindo problemas que possam, depois até em demandas judiciais, serem esclarecidos. Então, a responsabilidade do médico do trabalho, do empresário, é conjunta na prevenção dos riscos e nas doenças geradas pelo trabalho. Existe interesse do empregador também de preservar a saúde, porque ele tem muitas vezes mão de obra especializada, a qual ele não pode prescindir. E o médico do trabalho ajuda a evitar a falta ao trabalho, que tecnicamente chama-se de absenteísmo, né? Pois não. O absenteísmo é um flagelo para o trabalho, porque a falta que hoje gera um empregado faltando ao seu local de trabalho, ele gera o seu salário em cima do seu trabalho. E na ausência dele trabalhar, ele está promovendo um prejuízo para o trabalhador. Ele vai ter que repor outro funcionário ou deixar de produzir aquilo que vinha sendo planejado. Então, a prevenção sobre as doenças que poderiam surgir, atacando antes que isso surja, é uma medida muito importante para evitar esse absenteísmo nas empresas. E o processo industrial, a própria sociedade, apresenta um processo evolutivo. O tipo de maquinário, o tipo de indústria, o tipo de bens de consumo que se produzem vão se modificando, vão se alterando. Para a gente ter um pouco de curiosidade, esclarecer um pouco qual é que é o histórico, qual é que é a história da medicina do trabalho, como é que surgiu, da onde é que veio a ideia de ter uma especialidade dedicada ao trabalho. Bem, as primeiras informações que se tem sobre o surgimento
da preocupação com os trabalhadores em relação a seus sítios de trabalho, vem dos meados do século XIX, ali por volta de 1850, na Inglaterra, numa indústria de tecelagem, onde o proprietário, Dr. Robert Baker, ele viu que os funcionários produziriam mais se eles tivessem saúde e não fossem tão afetados eu diria assim, pela parte insalubres do trabalho, como no caso era a tecelagem. Era feita em condições subhumanas e com isso muitos funcionários adoeciam, abandonavam o trabalho e a produção era muito pequena. Então aí que surgiu os primeiros indícios de a preocupação com o trabalho. Depois veio a Revolução Industrial, que cresceu muito a utilização de máquinas, e ali a medicina do trabalho criou as primeiras diretrizes, que hoje se chama a Organização OIT, Organização Internacional do Trabalho, que em 1850 eles fizeram as primeiras diretrizes sobre que regulamentavam as atividades dos funcionários frente aos sítios de trabalho que eles exerciam. A intenção deles era categorizar o trabalhador para diferenciar muito da atividade como trabalhador escravo. Pois não. Os direitos dos trabalhadores que surgiram com a Revolução Industrial vieram em conjunto e vieram os direitos de eles terem a saúde e o amparo à família, que eles eram os que tinham assim, um amparo às suas famílias e perdiam isso quando perdiam a saúde. Então vieram essas normas para amparar os funcionários e, ao mesmo tempo, como eu comentei inicialmente, os empresários passaram a ter demandas de questões sobre o surgimento dessas doenças nos locais de trabalhos. E aí surgiram as demandas judiciais, que hoje estão crescendo muito no nosso meio e se torna hoje de importância cada vez mais a medicina do trabalho integrada ao progresso e a modernidade que nós temos. Vamos partir um pouco para o lado prático, porque é justamente o que o doutor Isaldo mais gosta, o doutor Minoso mais gosta. Muitas vezes o trabalhador, assim, menos qualificado ou menos instruído, quando ele se propõe, se oferece para um emprego, um dos primeiros contatos que ele tem com a empresa, ele é mandado a um médico do trabalho para fazer um exame admissional. Ou cada vez que ele é remetido ao setor de medicina do trabalho, isso gera uma grande ansiedade nele, porque ele acha que o médico do trabalho é o médico da empresa, ou seja, médico do patrão, está defendendo única e exclusivamente os interesses do patrão, mas não é assim, né? Tem que desmistificar um pouco o médico do trabalho. Por muito tempo, o médico do trabalho era visto por parte do empregador como um incômodo, uma necessidade, um mal necessário dentro da empresa, porque ele vinha ali, ele pedia exames e aumentavam os gastos da empresa, solicitando exames, e por muito tempo teve essa visão por parte do empresariado. Hoje, o médico do trabalho, ele é um associado tanto ao empresário quanto ao funcionário. Ele atua nesse meio, favorecendo, zelando pela saúde do trabalhador. O trabalhador com saúde, ele vai produzir mais e vai faltar menos. A União vai gastar menos com doenças, com internações, com consultas. E o empresário, ao mesmo tempo, ele vai ter um ganho maior, que o funcionário com saúde vai produzir mais e não vai ficar doente. Então é muito importante essa avaliação do funcionário sobre a sua capacidade laboral para determinadas atividades, se ele é possível ou não
a sua saúde permite que ele exerça tais atividades. Essa avaliação é uma avaliação cada vez mais criteriosa, porque repercute em outras, depois, futuras demandas e outros problemas que possam se agravar se não for feita essa avaliação adequada do funcionário. Voltando ainda, continuando, então, no campo da prática, o contato do empregado com o médico do trabalho se dá, como eu já havia informado, num primeiro momento, no exame admissional. E o que é visto no exame admissional e quais são os próximos contatos que ele vai ter com o seu médico do trabalho? O exame admissional é um exame muito importante. Ele é feito antes que o funcionário assuma o seu posto de trabalho. Deve ser feito o exame admissional avaliando-se a parte história de doenças anteriores, história laborativa desse trabalhador, se ele já trabalhou em algum local específico, as suas doenças próprias e as capacidades físicas que ele tem, doenças pulmonares, doenças alérgicas, se ele é capacitado para exercer tais funções. Após o exame admissional, vai ser programado um exame periódico, que é feito normalmente no período anual. Dependendo do grau de insalubridade, pode ser esse espaço reduzido para 6 meses, ou até ampliado para 2 anos, dependendo do risco que esse posto requer. Então, o exame periódico é reavaliado o funcionário no desempenho desse período que ele esteve trabalhando, em todos os aspectos físicos, aspectos psicológicos e aspectos gerais de sua saúde. E o exame demissional deve ser sempre feito a um prazo de 90 dias aproximadamente, que se for feito um exame periódico, que não há necessidade de realizar o exame demissional. Vale como exame demissional, o próprio exame periódico que o funcionário tenha feito nesse período. Aí também é avaliado os danos, entre aspas, as situações que foram geradas, produzidas pela atividade ou não desse funcionário. Então, o funcionário ele fica ou a qualquer momento o funcionário tem contato com o médico do trabalho para resolver problemas que possam surgir a qualquer momento. No caso, seriam casos de acidentes ou casos de dúvidas que gerariam entre a atividade e os problemas que surgiriam, o médico do trabalho entraria para dirimir essas dúvidas. Muito bem, vejam vocês quão vasto é o leque de ação do médico do trabalho. E é uma atividade que muito pouco aparece, muito pouco a gente se dá conta. Vamos agora a um breve intervalo e já retornaremos com o Dr. Isaldo Minoso, hoje conversando sobre medicina do trabalho.